Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, já estamos quase virando aí para o sábado, são 11 horas da noite, dia 23 de setembro. E eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês essa reclamação que eu e a Cláudia hoje demos entrada. Eu gravei um vídeo lá do Conselho Nacional do Ministério Público, ainda do protocolo, para compartilhar com vocês que a gente estava protocolando uma reclamação contra o Eugênio Aragão, subprocurador-geral da República, que foi, prestem atenção, foi o procurador, vice-procurador-geral eleitoral durante as eleições todas aí, ó, de 2010, 2014, né? Então, quando a Dilma se elegeu, das duas vezes, nem sei dizer desde quando, não sei se na época do Lula, eu acho que na época do Lula já era ele sim, já era o Eugênio Aragão. E ele foi ministro da Justiça da Dilma. E, bom, mas por que nós entramos com essa reclamação? Porque o Eugênio ele já vinha dando sinais de ser um grandíssimo petralha. Ele é uma pessoa que é completamente alinhado com o projeto de poder do governo Lula, Dilma, né? E como procurador da República, ele poderia ter as convicções dele, ideológicas, mas ele jamais poderia se valer do cargo, tá? Para trabalhar em prol desse projeto de poder. E eu já vim observando o Eugênio há muito tempo e eu tinha essa convicção de que ele fazia isso sim, e que isso é um completo desrespeito às normas, tanto legais que regem a carreira dele, quanto a norma constitucional. A Constituição Federal proíbe que membros do Ministério Público tenham atividade política partidária, atividade política, e ele exercia atividade política durante o exercício do cargo de procurador. E o pior é que, como ele era procurador eleitoral, imagino tanto que ele não usou disso para favorecer o PT nas eleições, tá? Bom, mas uma coisa é eu desconfiar, outra coisa é ter provas, né? Eu fiquei muito desconfiada e já estava disposta a entrar com uma reclamação contra ele quando, no julgamento do impeachment, o Eugênio Aragão estava lá dentro do Senado, junto com Lula, junto com Jacques Wagner, o pessoal todo aí da cúpula do PT, ele lá, junto com eles. E ele não era mais ministro da Justiça, ele já estava como procurador, então ele jamais poderia ter feito isso, ido para lá mostrar apreço a Dilma. Bom, mas isso, né, eu pensei, vou escrever alguma coisa aí e tal, mas aí veio o mais grave. O antagonista publicou uma postagem do Eugênio Aragão, numa página que ele tem no Facebook, em que ele mostrava esse viés dele, bem marxista, comunista, e postou depois uma outra coisa, até que veio uma carta aberta do Eugênio Aragão, que foi publicada num blog, que eu vou ver aqui para vocês, ó, o blog do... eu nem conhecia, quer ver? É um blog de um cara que é afinado, Marcelo Auler, que bate palmas para ele, parabeniza, foi publicado dia 14 de setembro, no blog do Marcelo Auler. Fala assim, de Eugênio Aragão a Rodrigo Janot: amigo não trai, amigo é crítico sem machucar, amigo é solidário. Então foi uma carta aberta do Eugênio Aragão ao Janot, procurador-geral da República. E nessa carta ele critica a Lava Jato, tá? Critica os procuradores da equipe da Lava Jato, vários de seus colegas. E aí ele fala, gente, presta atenção, eu vou ler um trechinho, eu vou botar o link dessa carta, vocês cliquem lá e leiam para ver o absurdo do que um procurador-geral da República confessa que faz. Olha o que ele fala para o Janot. Várias coisas, aí ele diz assim: lembro-me também da nossa inconformação solidária contra as injustiças perpetradas na Ação Penal 470, é o mensalão, tá, gente? Contra o nosso amigo José Genuíno. Não foi só uma vez que o senhor, falando do Janot, né, contou
que seus antecessores sabiam da inocência de Genuíno, mas não o retiraram da ação penal porque colocaria em risco o castelo teórico do Mensalão como empreitada de uma quadrilha da qual esse nosso amigo tinha que fazer parte para completar o número. E aí ele fala o seguinte: por sinal, conheci José Genuíno em seu apartamento na Asa Sul, quando o senhor e eu dirigíamos em parceria a escola do Ministério Público, blá, 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 blá. E aí ele fala o seguinte: admirei a sua coragem, doutor Rodrigo, de não se deixar intimidar pelos arroubos midiáticos e jurisdicionais. Aí ele tá falando mal do Joaquim Barbosa, que foi o ministro, né, que na época fez valer ali, né, o Supremo fez valer a justiça no caso do Mensalão, tá? Mas aí ele vem criticando e fala o seguinte: com José Genuíno travávamos interessantes debates sobre o futuro do país, sobre a necessidade de construção de um pensamento estratégico com a parceria do Ministério Público. Desde quando o Ministério Público pode ser parceiro de um projeto de governo? Desde quando? Se ele não pode ter lado político, né? Tornou-se esse político, então, mais do que um parceiro, falando do José Genuíno, tá? Um amigo digno de ser recebido reiteradamente em seu lar, ó. Olha aí o Janot também implicado aí com a cúpula do PT, tá? Para se deliciar com a sua arte culinária. Parará, parará, e daí ele fala assim: cá para nós, doutor Rodrigo Janot, o senhor jamais poderia se surpreender com o meu modo de pensar e de agir para chamá-lo de desonesto, porque aí o Janot chamou aí, insinuou que o Aragão estaria sendo desonesto, né? O senhor me conhece há alguns anos e até me confere o irônico apelido de Arengão, por saber que não fujo ao conflito quando presinto injustiça no ar. Parará. Bom, aí ele fala o seguinte, que ele ficou muito irritado com o Janot e decepcionado quando o Janot, né, pediu a prisão do Genuíno. E ele diz o seguinte, que ele nunca poderia ter feito isso com um amigo dele, que isso foi uma alta traição a um amigo, tá? E daí ele fala que quando ele era procurador lá no TCE, né, eleitoral, ele fez de tudo para que nenhum político, tá, fosse lançado ao inferno da opinião pública. Ou seja, ele confessa que ele segurou os processos, tá? Bom, gente, enfim, ele faz confissões, ele defendia José Genuíno sempre, porque para mim não tem essa de abrir o seu coração a um amigo depois tratá-lo como um fora da lei, sabendo inocente. Só ele que sabe que o José Genuíno é inocente, porque isso ele diz depois do Supremo ter condenado o José Genuíno, quer dizer, sem nenhum respeito, tá? A decisão judicial do Supremo, nenhum. Esse tipo de gente que fica dizendo que impeachment é golpe. Então, gente, eu quero que vocês leiam essa carta. Leiam. É uma coisa tão absurda. Ele confessa que enquanto ele esteve lá à frente do eleitoral, do TSE, tá? Ele fez de tudo, tá? Para que os políticos não fossem expostos à opinião pública. E olha o que ele fala. Ele fala o seguinte, ó: investigados e réus não são troféus a serem expostos e não são meliantes a serem conduzidos pelas ruas da vila de Baraço e Pregão. São cidadãos com defeitos e qualidades que erraram ao ultrapassar os limites do permissivo legal. Nem por isso deixo de respeitá-los. Gente, ele está falando, nós estamos tratando aqui dos piores criminosos que acabaram com esse país. O povo está sofrendo, 12 milhões de desempregados, o Estado está acabado, funcionário público não recebe parcelado, no Rio de Janeiro aquele desespero, hospitais que não funcionam, gente morrendo porque não tem SUS, não tem coisa nenhuma. E ele vem dizer, entendeu? Que não pode expor também os criminosos, que ele respeita os criminosos. Então, gente, eu e a Cláudia hoje, pelo nosso Instituto Resgata Brasil, nós entramos com essa
reclamação, porque nós queremos que o Conselho Nacional do Ministério Público investigue, abra sindicância, para saber tudo que o Eugênio fez e deixou de fazer enquanto esteve como o procurador geral lá, junto ao TSE. Chama vice-procurador, porque tem um procurador-geral que está acima, mas era ele que atuava no TSE. E a gente quer que eles investiguem tudo. E também, aí não precisa investigar, tá na cara, as confissões dele, que ele tem que ser punido. Ele precisa de um processo disciplinar e precisa ser punido. E tem mais, tá? Além disso, ele ainda fez aí uma matéria, né? Publicou um texto dizendo que não vai ter perdão, que a Dilma vai voltar e não vai ter perdão para os traidores, tá certo? Então ainda tá ameaçando, né? O povo brasileiro, tá certo? Bom, então é isso que eu queria falar para vocês ficarem por dentro. Curtam esse vídeo, compartilhem, leiam os links, tá? Cliquem nos links e leiam as cartas que nós vamos colocar. Essa carta aberta e outra que ele publicou aí, o texto que ele publicou, que eu considero essa ameaça aí, e ainda fica falando de golpe, um cara que é procurador, subprocurador-geral da República e não tem o menor respeito à Constituição. É isso, gente. Valeu.